amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus nos ajude, nos dê mais uma semana abençoadíssima de estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, nossa revista do trimestre, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lição que trata de batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Hoje vamos estar estudando a nossa lição número 5 para 3 de fevereiro de 2019, que é um inimigo que precisa ser resistido. Meus amados irmãos, quero aproveitar e agradecer pelos muitos irmãos de muitas partes do Brasil que têm acessado aos nossos vídeos e têm lá postado seu comentário e têm revelado que tem sido muito abençoado. Eu fico muito feliz por isso, de poder estar dando essa contribuição. Nosso comentário é um comentário simples, e toda a nossa intenção é que você seja muito abençoado, que cada tópico que nós comentamos aqui seja um acréscimo, uma complementaridade ao estudo que você já tem feito. Então, queridos, para mim tem sido muito valioso esse trabalho, que é um trabalho semanal, e fico muito feliz em poder estar edificando muitas vidas, saber que você, sua casa, as pessoas da sua classe também são edificados. Muito obrigado pelos comentários, muito obrigado por aqueles que têm feito aí também a sua crítica construtiva, para que a gente possa melhorar alguma coisa, e que Deus seja louvado, o nome dele seja glorificado em tudo. Muito bem, queridos, nós estamos então com a lição número 5, já estudamos aqui, eu gosto sempre de estar lembrando para que quem assiste esse vídeo pela primeira vez entenda o contexto que nós estamos trabalhando. Nossa lição está nesse trimestre, trabalhando sobre batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mar, potestades do mal, digo. Já estudamos sobre batalha espiritual, a realidade não pode ser subestimada. Estudamos sobre a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual, foi nossa segunda lição. Estudamos a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Lição passada, possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. E hoje, um inimigo que precisa ser resistido. Ora, irmãos, nós já aprendemos que estamos numa batalha. Paulo escreveu aos Efésios e disse que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Muito bem, então nós já descobrimos que nós temos uma batalha no mundo espiritual. E os nossos inimigos deste mundo espiritual são seres espirituais. Bom, pastor Walter, então nós estamos numa batalha e agora o que nós temos que fazer? O nosso comentarista já propõe na lição número 5 esse contra-ataque da igreja. Então ele diz que esse inimigo precisa ser resistido. Vejamos aqui o texto áureo da lição que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Texto que está na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Nossa verdade prática diz assim: o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. Vamos juntando aí as informações. E a nossa leitura bíblica em classe está justamente na carta de Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. E Tiago diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Versículo 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Queridos, nós temos na nossa lição, e eu não vou me deter a isto aqui, nós temos no primeiro tópico, há um comentário sobre a epístola de Tiago, os destinatários desta epístola, que foram os primeiros cristãos dispersos de origem judaica pelo vasto Império Romano. Tiago não destina essa carta especificamente para uma igreja, mas para os cristãos dispersos ali do primeiro século. O conteúdo da carta, dessa epístola, parece confirmar essa antiguidade, pois, pelos aspectos cristológicos praticamente ausentes, o nome de Jesus só aparece 2 vezes nos seus 5 capítulos, E também nós vemos aqui que o tema desta carta enfatiza um cristianismo prático e nos dá munição para resistir ao inimigo e ao pecado. Ok. O segundo tópico fala sobre os deleites da vida, as guerras e pelejas, os deleites, as cobiças, as invejas, os adultérios e etc. O tópico 3, resistindo ao inimigo. Aí fala da submissão a Deus, os lamentos e os resultados, e também Tiago apresenta a receita para resistir ao inimigo. Bom, queridos, lendo toda a lição, e esse é o nosso modelo de exposição nesse vídeo, eu já expliquei para os irmãos que o nosso vídeo é um vídeo de complementaridade. Eu aproveito o título e em cima desse título nós vamos trabalhando, obviamente, obedecendo essa coerência com o título, mas não obrigatoriamente me detendo ao que está nesse conteúdo aqui da lição. Mas muita coisa que nós temos aqui está também no conteúdo da lição. Então vamos lá, irmãos. O título diz, um inimigo que precisa ser resistido. Nós tínhamos um adágiozinho, um lema no exército que dizia assim, que a melhor defesa é o ataque. Ora, irmãos, nós estamos numa batalha, aprendemos já. Esta batalha é uma batalha espiritual. Nós temos seres que estão guerreando contra nós. Nós temos anjos, demônios, anjos maus, anjos caídos, que querem nos derrubar. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, buscando uma ocasião para nos tragar. Mas a Bíblia também diz que o anjo do Senhor está acampado ao redor dos seus servos. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Bom, nós temos seres espirituais que estão combatendo, conspirando para nos derrubar, e temos seres espirituais que estão batalhando por nós. E nós o que temos que fazer face esta batalha? Bom, a proposta do autor, que aproveita Tiago 4,7, para dizer que nós temos que nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu queria colocar como primeiro ponto para o estudo dessa lição, em primeiro lugar, resistindo em submissão a Deus. Está aqui no texto áureo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ora, irmãos,
o texto implicitamente está nos dizendo que esta resistência não é pela minha força, não é pela minha bondade, não é pela minha consagração, eu sou muito consagrado e resisto ao diabo. Não. É importante a consagração, é importante a leitura da Bíblia, é importante a oração, é importante o jejum, é importante o policiamento com a sua vida, tudo bem, e isto é um dever de todo cristão. Mas, meus queridos, o que nos habilita a resistir ao diabo é a submissão a Deus. Eu, certa feita, ia na rua, ia um carro assim na minha frente, e eu vi um adesivo, e Deus fala muito comigo através daqueles adesivos. E no adesivo estava escrito assim: aquele que se ajoelha diante de Deus nunca se prostra diante das dificuldades. Essa frase aí você pode anotar e guardar, que ela é muito importante, né? Então, quem se ajoelha diante de Deus não se prostra diante das dificuldades. Na medida em que eu me submeto a Deus, em obediência, né, em temor e etc., né, eu já estou resistindo ao diabo. Porque quanto mais você se submete a Deus, mais você tem comunhão com Deus. Quanto mais você tem comunhão com Deus, mais a presença de Deus é maior na sua vida, né? É como se nós tivéssemos um grande círculo, imagina um círculo assim, caminhando para o alvo, né? Então, quanto mais próximo deste centro, deste alvo eu estou, mais a comunhão é maior com Deus, mais as forças espirituais são maiores, e aí você consegue resistir ao diabo. Ou seja, não dá para resistir ao diabo na força do braço. Não dá para, com uma vida carnal, né, uma vida distante da espiritualidade, nós queremos resistir a Satanás. Então, irmãos, o que nos fortalece não é a comida física, não é o exercício de academia, não. O que fortalece a tua vida, o que fortalece a tua alma é esta aproximação com Jesus. Eu tenho dito, quanto mais nós caminhamos para pertinho de Jesus, mais nós ficamos parecidos com Jesus. E quanto mais parecido com Jesus, maior força você terá contra Satanás. Então, em primeiro lugar, resistindo ao inimigo em submissão a Deus. Em segundo lugar, resistindo consciente de que maior é o que está em nós. Glória a Deus por isso. Maior não sou eu, maior é quem está em nós. Vamos ver o que diz o terceiro tópico e o subtópico primeiro. Vamos lá. Terceiro tópico, subtópico primeiro. Tiago apresenta a receita para resistir ao inimigo. Ele mostra que o Espírito Santo está em nós, o que é confirmado em outras partes do Novo Testamento. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 16, você vai ver uma referência interessante. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ainda hoje no culto de ensino, o nosso pastor presidente, reverendo José Osvaldo Nunes de Lima, você encontra os nossos cultos toda terça-feira no site da igreja, AD Alagoas, né? Adalagoas. Você vai toda terça-feira à noite assistir. E ele falando ali sobre Jefté. E eu vi ali uma passagem, enquanto ele lia um texto, né, que o Espírito veio sobre Jefté, né? Era uma relação diferente. Hoje, queridos, o Espírito Santo habita dentro de nós. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador para que esteja com você. Então o Espírito Santo não está do lado direito, do lado esquerdo, atrás, em cima, ele está morando dentro de nós. Então maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos ver outra referência também, 1 João, capítulo 4, primeira carta de João, né? 1 de João, capítulo 4 e o versículo 4.
você vai ver também outra referência que respalda o porquê é maior aquele que está em nós. 1 de João 4:4 diz assim: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Glória a Deus. E me faz lembrar também, queridos, eu estava estudando e anotei aquela referência de Segundo Livro dos Reis. Segundo Livro dos Reis, capítulo 6. Você se lembra daquele episódio lá com Eliseu e Geazi, né? Segundo Livro de Reis, capítulo 6, e o versículo 16. Bom, nós vamos ver aqui na história, irmãos, pegando aqui o contexto, né, que o rei da Síria fazia guerra a Israel, né, e num determinado momento, né, Geazi, o moço do homem de Deus, se levantou muito cedo, versículo 15, né, e saiu, e eis um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço, que era Geazi, lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, queridos, como nós resistimos esse inimigo? Como resistimos esse inimigo? Né? Conscientes de que maior é o que está em nós. Quantas vezes nós vemos crentes desanimados, né, que estão declinando diante das armadilhas de Satanás, diante das propostas de Satanás, diante das ameaças de Satanás, né, porque para esta pessoa o seu Deus é muito pequeno. Então o seu problema está muito além, e eu acho que ele acredita que Deus não consegue resolver. Mas, irmãos, quando nós temos consciência de que maior é o que está em nós, veja bem, maior não somos nós, maior é quem está em nós do que quem está no mundo, né? Nós somos mais do que vencedores. Porque o mundo jaz no maligno. O Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam o resplandecer da luz do Evangelho. Mas nós somos iluminados pelo Espírito Santo. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Ele entrou na nossa vida, o Espírito Santo mora em nós, então você é forte, você consegue vencer. Paulo disse em Filipenses 4,13, né, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Em terceiro lugar, resistindo-o com as armaduras de Deus. Este tema ele vai estar mais discutido numa lição que está lá na frente, mas eu achei por bem, pelo menos, mencionar. Né? Ora, se nós estamos numa batalha espiritual, batalha requer que nós tenhamos armas, irmãos. Nós não podemos ir para uma batalha com armas, nem desarmados, nem com armas incompatíveis para a batalha, né? Então existem armas que são compatíveis para a batalha. Se você vai desarmado ou com uma arma incompatível, você vai perder a batalha. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, na sua sabedoria, ele disse assim aos Efésios, no capítulo 6, ele disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Eu gosto muito dessa expressão, no Senhor, e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revestir, irmãos, é como eu estou aqui. Eu estou com um paletó, mas debaixo do paletó tem uma camisa, né? Então eu estou vestido com a camisa e revestido aqui com o paletó. Então, Paulo vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Por quê, Paulo? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ora, a gente tem que ler e interpretar. Se eu não estou revestido das armaduras de Deus, então eu não vou ficar firme, irmãos.
contra as astutas ciladas do diabo. É o que nós deduzimos aqui por inferência, né? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares espirituais da maldade. Aí Paulo vai dizer, tome o capacete da salvação, cinja os seus lombos com a verdade, se vista da couraça da justiça, calce os seus pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós estamos falando de resistência, nós estamos falando, irmão, aqui de contra-ataque, né? Nós estamos falando aqui que nós não podemos ficar à mercê do massacre do adversário das nossas almas. Mas, no que compete a nós, nós temos a orientação bíblica do que nós podemos fazer para resistir a este inimigo que luta contra nós. Então, em primeiro lugar, resistindo em submissão a Deus. Segundo lugar, resistindo consciente de que maior é o que está em nós. Anote a referência de 2º livro dos Reis 6,16 e 1 de João 4,4. E resistindo o inimigo com as armaduras de Deus, você pode colocar esta referência de Efésios capítulo 6, versículos 10 até o versículo 18. Você vai ver aí o conjunto de armadura para você poder resistir ao inimigo. Vamos correr, vamos lá. Quarto lugar, resistindo com os argumentos da palavra. Eu quero colocar aqui a referência, Mateus capítulo 4. Texto muito conhecido, já falamos aqui em outras ocasiões, né? Você tem ali em Mateus capítulo 4 a tentação de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito, com E maiúsculo, então o Espírito Santo, ao deserto para ser tentado ou ser provado pelo diabo. E ali nós vemos que o diabo tentou Jesus por diversas vezes. Nós temos aqui o registro de 3, mas acredito que teve muito mais coisa. Então, o diabo, né, diz para Jesus assim, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E Jesus, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo o leva a um alto, lá para o lugar mais alto do templo, o pináculo do templo, e cita um salmo para Jesus. Ele diz assim, olha, pule daqui, não é? Porque aos seus anjos, né? A Bíblia, a palavra diz, né? Bom, como ele diz aqui no diálogo dele, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Era uma verdade. Mas Jesus rebate dizendo, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E o diabo agora o transporta, né, a um alto monte, mostra todos os reinos, todas as glórias do mundo, e agora vai provar Jesus no bolso, né? E aí diz assim, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E como é interessante como Deus fala, e eu citei aqui uma palavra do nosso pastor presidente no culto, e gostaria de mencionar outra também, que casa muito bem com isso, e o nosso pastor comentou sobre a pobreza teológica que nós estamos vivendo hoje, tantas Bíblias de estudo, e vivemos hoje um analfabetismo bíblico e um analfabetismo teológico, né? Então, hoje, está até difícil você encontrar um jovem, né? Ele, às vezes é bom na faculdade, é bom
no manuseio, né, dos aparelhos aí eletrônicos, ele transita muito bem nas redes sociais, mas ele de Bíblia é muito fraco. E às vezes vai para uma faculdade e um professor ateu, um professor desconectado do Evangelho, inimigo do Evangelho, né, começa a atacar e ele não tem argumentos porque ele não conhece Bíblia. Eu quero aproveitar aqui porque são às vezes milhares de pessoas que assistem esses vídeos e eu quero repassar esta palavra que eu aprendi com o meu pastor. Não é? Eu tenho incentivado, por onde eu passo, eu tenho incentivado, irmãos, vamos ler a Bíblia toda durante o ano. Não é? É uma maneira de despertar nos irmãos o desejo pela palavra. Porque nós vivemos, é até paradoxal, porque na época que nós aceitamos Jesus, eu aceitei Jesus em 78, tinha aí uma Bíblia de estudo, na Bíblia Nova Vida, né, que tem uns comentários, algumas pessoas tinham, e nós tínhamos uma geração de jovens que pregavam com ousadia, né, com poder do Espírito Santo, e hoje temos tanta Bíblia, né, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da vovó, tem até Bíblia da vovó, Bíblia da criança, Bíblia de estudo, tudo que é qualidade, e, paradoxalmente, nós vemos uma geração analfabeta em relação à Bíblia e à teologia. Vivemos, como dizia alguém, uma teologia de camiseta. Né? Alguém pega, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O outro coloca na camiseta, Deus existe, aí escreve nas costas. Eu falei com ele hoje, não sei onde ele falou, nem se falou, mas uma teologia de camiseta. Então, eu faço coro com o nosso pastor, vamos nos apegar com a Bíblia, nós temos que ter um tempo para a palavra, aprendermos para que na hora do ataque, irmão, você tenha argumento. Né? Na hora da evangelização, você tenha a palavra. Na hora de aconselhar, que você tenha um texto bíblico para citar para o irmão. Né? Então, nós vemos aqui Jesus, o nosso exemplo, contra-atacando Satanás com a palavra. Ele contra-atacava com a palavra, louvado seja Deus. Então, resistindo com os argumentos da palavra. Em quinto lugar, resistindo com elevado grau de discernimento espiritual. Eu tenho falado muito isso em outros vídeos, em alguns quesitos que a gente entra e nós temos falado. Irmãos, a gente precisa ter discernimento espiritual. Ora, como é que eu vou atacar se eu não sei que é Satanás? Nós falamos no vídeo passado sobre a questão de não confundir doença com possessão demoníaca, nem confundir possessão demoníaca com doença. Então, os ataques de Satanás também, aqui Paulo diz para a gente se armar contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, ele é astuto, ele é mestre na ilusão. Né? Ele é um ilusionista de primeira, né, grandeza, é um ilusionista, né? Ele é um enganador, ele é o pai da mentira. Então, queridos, se nós não tivermos discernimento espiritual, nós vamos muitas vezes atacar alguém, né, quando o verdadeiro ataque não deve ser a pessoa, mas deve ser a Satanás, o que está por trás da pessoa, engendrando toda essa situação. Então, é impossível você resistir se você não tiver discernimento. As propostas de Satanás para Jesus, nenhuma das três foi ruim. Não é? Ele diz primeiro que Jesus transformasse pedra em pão. Ora, se tudo que Jesus tinha era fome, não é? Ele disse, se tu és o Filho de Deus, transforme. Mas Jesus teve discernimento espiritual. Ele manda Jesus pular do pináculo do templo e apresenta um texto bíblico. Mas Jesus tem discernimento, porque a hermenêutica e a exegese de Jesus são avançadas. Né? Jesus não vai cair nessa conversa de Satanás. E por fim, ele oferece aquilo que derruba 99% dos homens, que é dinheiro e poder. Mas Jesus, ele diz, vai de Satanás, porque está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Glória a Deus por isso. Então, resistindo com elevado grau de discernimento. Se você não tiver discernimento espiritual, você não vai resistir a Satanás. Sexto lugar, resistindo
pelo cultivo de uma vida espiritual sólida. Se eu fosse você, marcaria aí essa questão de vida espiritual sólida. Às vezes a gente vê uma religiosidade envernizada, uma religiosidade com uma capa de verniz, alegria de final de culto, mas muitas vezes não encontramos um cristianismo com raiz, não encontramos uma vida espiritual sólida. Eis a razão porque nós temos um fluxo tão intenso de pessoas mudando de igreja, mudando de congregação e tanta coisa, não tem firmeza, me parece que eles vivem um evangelho de conveniência. Mas não, meu querido, nós precisamos de vida espiritual sólida. Como eu cultivo uma vida espiritual sólida para resistir a Satanás? Vou lhe dar aqui algumas receitas. Você ler Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é o alimento para a minha alma e para a tua alma. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A ordem para Josué foi: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque fazendo assim você vai fazer prosperar o seu caminho e você vai se conduzir prudentemente. Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão ou o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não é? E este homem, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Então, queridos, como cultivar uma vida espiritual sólida? Lendo a palavra. Como cultivar uma vida espiritual sólida? Tendo um tempo de oração. Nós não podemos apenas viver da oração litúrgica, da oração institucionalizada da igreja. Não, você tem que ter o seu tempo com Deus, tem que ter sua intimidade com Deus, tem que ter a sua conversa, o seu linguajar com Deus, o seu diálogo particular, o seu relacionamento personalizado com Deus. E aí sim você vai estar cultivando uma vida espiritual sólida. Como cultivar essa vida espiritual sólida? Sendo um frequentador assíduo da escola dominical, a maior escola do mundo, frequentador dos cultos de ensino, atuante na casa de Deus. Não seja apenas um crente que fica alisando o banco, sentado, assiste o culto, põe a Bíbliazinha debaixo do braço e vai para casa. Você tem talento, desenvolva o seu talento na casa de Deus, faça a obra de Deus. Deus te deu um talento que não deu a mais ninguém. O que você tem para fazer, ninguém vai fazer no seu lugar. A missão é sua, a tarefa é sua, o dom foi Deus quem te deu e Ele vai pedir contas deste dom, desse talento que Ele te deu. Então, a gente resiste cultivando uma vida espiritual sólida. 7º lugar, resistindo pelo contra-ataque. Isso aqui eu acho muito bonito, porque às vezes o inimigo está atacando e a pessoa está se encolhendo num canto, aí fica como se fosse uma vítima, ninguém me ama, todo mundo me despreza, e eu não vou mais para a igreja, porque eu não tenho oportunidade, começa a colocar culpa nos outros e tudo mais. E eu me lembro de uma frase que alguém falou para mim, eu guardei, muito interessante, que diz que quando você quer deixar Jesus e quando você quer deixar a igreja, o diabo é o primeiro a passar e lhe oferecer carona. Então, meu querido, para de desculpa, e vai servir ao teu Deus. Contra-ataque o inimigo, a melhor defesa é o ataque. Se levante, sai desse estado de depressão, de marasmo, de desculpa, se levante e contra-ataque. Como eu vou contra-atacar, pastor? Contra-atacar, você contra-ataca fazendo a obra de Deus, colocando o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, se levantando e se despertando, como disse lá Miqueias, Miqueias 2,14 diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso,
Sim, por causa da corrupção que destrói grandemente. 8º lugar, resistindo, fechando as brechas das nossas fraquezas. Vamos ver aqui, eu peguei aqui uma carona no tópico 2, subtópicos 1, 2, 3. Vamos lá, 2. Olha aqui. O nosso tópico diz, resistindo, fechando as brechas das nossas fraquezas. Tiago vai questionar as guerras e pelejas do povo. O povo que pedia, mas pedia mal, porque pedia para esbanjar nos seus próprios deleites. Mas ali ele vai mostrar que havia guerras, pelejas, disputas internas, discussões acirradas, maus desejos, prazeres ilícitos, ódio e por aí vai. Todas essas coisas que deterioram uma carreira espiritual. Então, irmãos, como nós contra-atacamos? Fechando todas as brechas. Os irmãos sabem que nós temos nossas portas fracas, todos nós, não é? E quando a gente identifica, a gente deve lutar em cima disso, orar e fechar as portas, porque tudo que o diabo quer é às vezes não é nem a porta, ele quer uma brecha. Se tiver uma brecha, ele entra, e se ele entrar, dá muito trabalho para sair. Então, fechando as brechas das nossas fraquezas, as guerras do mundo antigo, né? As cidades, um sinal de fortaleza eram as muralhas. Então, um reinado daquele fazia grandes muralhas, às vezes muralhas que a história diz que dava para passar 2, 3 carruagens em cima. Então, muralhas com 7, 10 metros de largura, era um absurdo, né? Mas o inimigo ficava atento às fendas do muro. Às vezes o muro abria uma fenda, alguma coisa, e por ali o exército inimigo entrava e derrotava o seu oponente. 9º lugar, resistindo pelo reconhecimento do nosso estado. Olha, segundo o livro das Crônicas 7,14, Deus disse a Salomão, disse, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o que Tiago diz lá no tópico 3 e subtópico 3 também. Ele diz assim, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, substituam o riso pelo lamento, sintam a angústia e humilhem-se diante de Deus. Então, irmãos, é nós reconhecermos a nossa miséria. Eu falei agora há pouco de desculpas e muitas vezes de transferências, né, que você transfere para o outro, aí a culpa é de fulano, eu não estou fazendo como deveria, porque papai, porque mamãe, porque o meu irmão, porque o pastor, porque o dirigente, porque o porteiro, porque o conjunto, porque o maestro, né? Então, meus queridos, a ideia é nós sentirmos a nossa miséria, reconhecer o nosso estado. A Bíblia diz assim, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A culpa é sua, a culpa é minha. É melhor a gente reconhecer o nosso erro, reconhecer que o defeito é nosso e nos humilharmos diante de Deus. E aí nós vamos para aquele primeiro ponto, sujeitando-se a Deus. E aí nós seremos vitoriosos. E em 10º lugar, irmãos, que eu não vou estender esse comentário, não é? Mas você pode desenvolver esse ponto, que é resistindo pela vigilância. A vigilância é uma forma de resistir. Você vai em um quartel, não é? E lá tem as guaritazinhas onde ficam os soldados. Não existe um minuto em que aquela guarita fique desocupada. Ela sempre vai ter um soldado. Um soldado só sai quando o outro chega. E assim continuamente, porque o inimigo pode vir a qualquer momento e ele tem que encontrar uma força de resistência. Meus amados irmãos, que esta palavra simples, objetiva, possa encontrar lugar no seu coração. Espero com esses tópicos ter criado aí pelo menos ramos nesta árvore, né, para que você possa extrair alguma ideia também, e dessa ideia você criar mais um gancho
e por aí vai, nós vamos ampliando e aumentando o nosso conhecimento. Que Deus assim nos abençoe poderosamente e que a palavra de Deus fique plantada no nosso coração. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter. Até o nosso próximo encontro, no próximo vídeo, se Deus nos permitir. Amém.